Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Polkadots. A gente conseguiu a primeira meta dos 100 inscritos. Então o próximo vídeo, assim que tudo chegar, só falta mais uma lojinha. Eu vou falar desse sorteio pra vocês e aquelas regrinhas básicas de curte, comenta, compartilha, que você já tá dentro, ok? No primeiro Poká Responde tinha me perguntado qual era o meu hobby, que as pessoas menos saberiam a respeito. Aí eu refleti um pouquinho e respondi que era a minha história. Então, agora eu tenho um canal no YouTube, né? Vamos mudar isso. Trouxe aqui meus dolls pra contar essa história. Vou colocar o nome dos modelos na descrição, mas quem é leigo não vai entender nada, normal. Depois eu faço um vídeo só sobre bonecas, tá? Então, eu tinha 11 anos quando eu criei o Camus, esse primeiro doll aqui. Quando eu comecei a jogar RPG Fórum, o meu primeiro personagem foi esse daqui, que é um doll hoje. Então, aí dos 11 até os 15, mais ou menos, eu fiquei jogando esses RPGs Fórum de Harry Potter. E aí, enfim, o que é Majestia? Eu já tinha eles três, mais alguns personagens de RPG Fórum, quando eles estavam começando a falir, a morrer, a galera debandar. Eu precisava. Não. Aqui, ó. Eu já tinha muita história em RPG Fórum e cada personagem que eu fazia eu acabava inventando de interligar eles. Então, por exemplo, o Camus foi primeiro, aí depois eu criei a Nami, que não tinha nada a ver, e daí eu percebi que na história dele tinha uma irmã que se perdeu e na história dela tinha um irmão que se perdeu. Aí eu parei e pensei, por que a gente não junta as duas histórias? E aí, tipo, RPGs completamente diferentes. Ela era das Zonros Hogwarts, ele da Bobatons. Eu fui e comecei a história da família deles, toda interligada, toda cheia de mistérios, e convidei mais um monte de gente pra fazer parte. E, enfim, foram anos isso. O Louis, sim, o mesmo nome do meu cachorro. O nome do meu cachorro é homenagem ao Louis personagem, ao Louis Doll. Eu criei com 13, a Nami eu criei com uns 15, mais ou menos. E foi bem nessa fase, assim, uns 15 anos, que os RPGs começaram a morrer. E muito MMO, muito jogo com gráfico bom pra competir com esse tipo de jogo, que é assim, eu costumava resumir como se fosse uma história escrita por muita gente. Então assim, aí eu vinha e postava meu textão, aí outra pessoa postava outro textão. Aí outra pessoa postava mais um textão. Aí era minha vez de novo, postava mais um textão. Então assim, RPG Fórum não tem nada a ver com que, se você for mais novo, que você estiver imaginando de RPG, também não tem nada a ver com RPG de dado. É um negócio que a gente escrevia pra caramba e todo mundo escrevia junto e era muito bom. E aí quando eu tive 16, estava começando a minha faculdade na UNB, comecei a ter um pouquinho mais de tempo, né? Tinha toda aquela pressão de entrar na faculdade, e aí eu larguei todos os meus hobbies mesmo. Quando eu entrei na UNB foi quando eu comecei Lolita, quando eu comecei Doll e quando eu comecei Majestia, do mesmo tempo. Então, Majestia foi a minha tentativa de resgatar tudo que eu já tinha criado, tipo, todos esses personagens, numa história que fosse só minha. Como todos eles tinham vindo de um plot que tinha escola de magia, família mágica, tabu, muito tabu, hierarquia, sociedade secreta, enfim. Eu peguei toda a essência da história e todos os personagens, destaquei daquilo ali, a história já era meio destacável, porque eu queria poder aproveitar em todos os tipos de mundo que eu conseguisse. Por exemplo, o Camus, eu não queria usar ele só em Hogwarts, se aparecesse um RPG de... não sei, gente. Um RPG de vampiro, podia pegar a personalidade dele, toda a história dele e passar pra Vampiro à Máscara, entendeu? Ele ia ser um ventro com problemas com a família e plot de família. Enfim, toda a essência ia dar pra usar naquilo ali. Então o que foi que eu fiz? Eu inventei um mundo. Eu comecei mesmo fazendo um mundo mágico no The Sims. Então Majestia acabou sendo criada pra ser um mundo mesmo, como se fosse mais um desses RPGs que eu gostava tanto de jogar. Foi a mesma época que eu tava assistindo Queen's Blade, e aí eu me inspirei de fazer algo parecido, tipo um mundo que as mulheres lutam entre si
para conseguir o título de imperadora desse mundo. É a minha tentativa de dizer o que seria do mundo planeta Terra em 1873, se existisse magia desde, sei lá, da Idade Média. Rola como se fosse uma guerra fria, assim, o mundo tá partido em dois grandes poderes, que é Majestia. Majestia, na verdade, é o nome do império, que é reinado por uma imperadora, sempre mulher, e Britania, que, apesar de ter o mesmo nome da Britania do Code Geass, não. Isso tá mais parecido com Majestia, assim, tipo, tudo de mágico, tudo de imperial, tudo de bonito, tá pro lado de Majestia. Britania é mais parecida assim, tem parlamentarismo, tem capitalismo, tudo muito banal demais, e claro, eles são completamente contra a magia de Majestia. Então, rolou como se fosse uma guerra santa, só que, né, são dois impérios muito fortes, assim, enquanto um tem magia, o outro tem tecnologia, então acaba... Como é que é o nome disso? Acaba equilibrando. O que mais tem pra falar? Tava assistindo Queensblade, me inspirei, fiz esse mundo, essa vizinhança no The Sims, e aí eu adorava, sempre gostei de fazer reality show, tipo Big Sims Brasil, e fazer umas provas aleatórias e pôr alguém pra ganhar, e tirar muita foto, fazer muita foto história, enfim. E aí eu fiz como se fosse um reality show pra decidir quem que ia ser a imperadora do meu mundo. E aí, isso, né, eu tava com 16, começando a faculdade, e a coisa foi ficando um pouco mais séria quando eu peguei algumas matérias só pra fortalecer o mundo. Por exemplo, introdução a relações internacionais, história geral e política, deixa eu ver o que mais, eu fiz outras várias introduções, oficina de texto 2, ai, foi muito legal, assim. E a intenção, foi um semestre inteiro que a intenção era criar um personagem, uma história e um conto baseado nesse personagem. Ah, essa foi a melhor matéria que eu fiz na UNB. Foi muito bom, foi muito proveitoso. E eu criei um personagem que acabou não vingando muito bem, mas ok. Aí o que acontece? Eu já tinha 12 personagens, tinha aqui uma história que nem eu comentei, era destacável pra combinar com vários mundos. Que tinha, aliás, tinha 10 personagens na época, quando eu fiz Majestia eu criei mais 2, então virou 12. E juntei todos eles e acabei misturando com signos e com 7 pecados capitais e... é uma zona de detalhes, por isso que eu tô com muita dificuldade de falar, mas ok. Aí tinha essa história com os agora 12 personagens e tinha um mundo. E a história específica do mundo, tipo Imperadora, a Guerra das Fadas, a Guerra dos... enfim, um monte de detalhes. E aí eu peguei e juntei as duas coisas e comecei a escrever. Eu não consegui escrever muito, foram 5 anos pra eu ter, não sei... não vou olhar. Ter tipo uns 10 documentos de Word sobre isso contra, sei lá quantas centenas de documentos de RPG. Mas enfim, eu acabo, que nem eu comentei antes, eu acabo desenvolvendo mais a história deles, desenvolvendo o mundo, do que propriamente escrevendo a história. E aí que ficou cheio de detalhes, e ficou super complexo, é difícil de falar, é difícil de resumir. Aí depois que eu fiz Majestia e juntei a história inteira aos 16, a coisa foi ficando mais complexa. Como eu comentei, eu fui ter depressão só aos 20, então eu fiquei esses 4 anos produzindo e produzindo direto coisas pro meu mundo, pra minha história, juntando todo mundo. Depois nasceram mais 2 personagens, então assim, já tinha 10. Eu fiz a Annika e o Liam pra fechar um pouco a história, o que faltava, tipo. E tinha realmente, o Camus, ele foi inspirado, ele é uma mistura de Kadaji com Raito. Assim, o próprio nome dele não tem nada a ver com o Camus francês, apesar de ele ser francês. E a família ser toda cheia de nomes franceses, mas acredito eu, como já faz muitos anos, eu não tenho certeza absoluta, mas acredito eu que eu só peguei Kadaji, cortei e juntei com alguma outra coisa, e virou Camus, com K. Depois do Liam e da Annika, eu fiz mais gêmeos, e aí são 14 no total. Aí 2 ficaram meio pra escanteio, acabou virando
12 personagens principais, mais 2 secundários, mais alguns outros muito secundários que já foram parte da história, saíram também. Mas todos eles eu quero que virem dolls, ou seja, tenho 3 de 12, pelo menos. Quando eu fiquei mais velha, lá pros 20 mesmo, eu comecei a desenvolver a história dos filhos deles. Assim, já não era complexo e gigante o suficiente, eu quis dar prosseguimento e inventar mais uma geração inteira, porque não era o suficiente pra mim, imagina. Eu já fiz uma lista de quantos personagens eu tenho só em Majestia, passou dos 50. Personagens com nome e um mínimo de história, passou de 50. E aí eu fiz essa segunda geração com... Eu botei num papel não, né? Botei um bloco de notas tudo que eu achava que faltava, que eu nunca tinha feito. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma ruiva. Pasmem, eu nunca tinha feito uma negra. Quando a gente para pra ver, isso é tão vergonhoso. E realmente, não é uma questão assim de, tipo, agradar todo mundo. É questão de representatividade mesmo, que representatividade importa. Como assim, eu como uma pessoa com essa cor de pele, nunca tive um personagem da minha cor de pele? Isso é bizarro. Eu criei um personagem que é meu alter ego total, ele é igualzinho a mim. Feito pro yaoi. Feito pra shippar com outros meninos, com outro menino específico. Filho dele. Enfim. O Camus tem 2 filhos, a Anya e o Eren. Nossa, esses 5 já viraram meu xodó, então assim, tipo... Se 14 já era muita coisa pra virar doll, 14 mais 5, 19. Ou seja, meu sonho é ter 19 dolls. E é caro. É um plano bem megalomaníaco da minha parte, mas que um dia vai se realizar, tenho fé, tenho certeza. Não desisto das coisas fácil. Tipo, como eu falei, essa história começou desde quando eu tinha 11 anos, tenho 23, então já teve chão, já teve conquistas. Tem uma história assim que eu me orgulho, apesar de eu estar tendo muita dificuldade pra resumir. Ainda tá aberto, né? E assim, eu não sei se um dia, não sei ainda se vai chegar aquele dia que eu vou decretar o fim da história, porque o apego é muito grande. Enfim, se vocês tiverem uma história parecida, uma coisinha pra contar, uma experiência parecida, comenta aí embaixo, tá? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Tô indo agora pro Festival do Japão, vou gravar umas coisinhas lá, ver minhas amigas se apresentarem com o cover delas de Love Live. E me deem feedback, tá? Se vocês gostariam de saber mais sobre Majestia. Vocês muito bem, Kira. Houve uma invasão aqui, vocês estão vendo, né? Enfim, gente, por hoje é só. Até a próxima.